Acessa no Missão Águas, faz tão doce. Tão doce, Jesus, tu és tão santo, tu és tão santo, tão santo, Jesus, tu és tão grande. Deixa eu invertir tudo. Tão grande. Este lugar, com tua presença, com a tua Shekinah. Este lugar, com tua presença, com a tua Shekinah. Tu és tão doce, tão doce. Jesus, diga pra ele, tu és tão grande, tão grande, tão grande. Jesus, tu és tão santo, tão santo. Jesus, enche este lugar, enche este lugar. Este lugar, com tua presença, com a tua Shekinah. Você pode declarar isso para Jesus nessa hora, nessa manhã de sábado. Nosso sábado seja abençoado. Nós dizemos, Senhor, nos abençoa nesse sábado, coloca o nosso coração, Deus, na tua ordem. Nós repousamos no nosso coração e assentamos o nosso coração agora nesse lugar secreto em Ti, nesse lugar onde ninguém pode acessar, só o Senhor, Pai. Nós escondemos agora o nosso coração em Ti, Senhor. Nos deleitamos em Ti nesta manhã, entregando esse tempo, esse momento, Pai, a Ti. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, nós exaltamos o Teu nome, Senhor Deus. Bendito seja o Senhor, Pai. Vem nessa manhã falar conosco, vem nessa manhã, Senhor Deus, restaurar nossas vidas mais uma vez e mais um pouco mais. E enche-nos, 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 enche-nos. Enche este lugar com a tua Shekinah. Enche este lugar. Diga isso aí no seu ambiente. Enche este lugar. Shekinah,
Vem, Jesus, vem nessa manhã, Pai. Instrua o nosso coração mais uma vez. Em nome de Jesus. Faz nossas mentes, nós alinhamos para absorver a Tua palavra. Nos alinharmos ao conhecimento de Deus. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, Jesus. Vem, nos enche, vem, fala conosco, vem, toma o Teu lugar. Dá o Teu coração para Ele nessa hora de Senhor, assenta no Teu lugar de reino, de governo. Se algum ídolo no Teu coração, algo que você está apegado, algo que você não consegue largar, coloca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma o Teu lugar. Eu quebro essa idolatria dentro do meu coração, seja de um sonho, de um desejo, de uma pessoa, né, de algo que você quer tanto, algo que você está preso. Você pode nessa hora dizer, Senhor, eu entrego meu coração somente para Ti. Tu és o dono, a palavra diz que a gente tem que amar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Faça isso nessa hora. Um coração entregue a Deus é um coração que não está subordinado às influências malignas, nem às influências das nossas feridas. Amém? Mas é preciso rendição todos os dias. Rendição é submissão a uma autoridade absoluta de Deus. Amém? Tu és tão doce, Jesus. Tu és tão grande, Jesus. Tu és tão santo, Jesus. Amém? Bom dia, meus queridos, que o Senhor possa estar conosco nesta hora, ministrando no nosso interior. Amém? Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês. Bom poder falar da palavra de Deus mais um pouco, né? Nesse ambiente, nós abençoamos. Se une aí comigo em concordância, abençoe esse ambiente. Que essa plataforma nessa hora se torne um lugar de culto, um templo. Um templo ao nosso Deus, onde nós adoramos, onde nós separamos para adorá-lo, para dizer, Senhor, temos um dia inteiro para viver, mas nesta hora nós queremos aqui estar conectados em comunhão com os nossos irmãos, com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor quer fazer, mas nós queremos dizer que nós escolhemos estar com o Senhor neste momento e render a nossa atenção. Se você puder, diga, rendo a minha atenção ao Senhor, renda a sua atenção ao Senhor, em nome de Jesus, curve a sua atenção ao Senhor, porque quando nós direcionamos a nossa atenção, nós podemos absorver e assimilar aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer instruir. Quando nós dividimos a nossa atenção, pouco nós temos, né, de absorção, porque está dividida, né, compartilhada. Então direcione a sua atenção agora para o trono, para a voz de Deus. Tudo que nós precisamos, meus queridos, na vida é da voz, sabe? A voz de Deus é o que comanda tudo. A voz de Deus, ela comanda o universo. A voz de Deus, ela comanda, quando nós permitimos, ela comanda, né, a nossa vida, né? Ela guia a nossa vida. Mas é preciso que a gente diga sim para essa voz, né? E não para as outras vozes que gritam tão alto, às vezes a voz da rejeição, às vezes as vozes da doença, da dor, do problema, elas gritam alto, ou dos desejos, né? Mas quando nós subordinamos essas vozes, dizemos, tem uma música minha espontânea que eu cantava, que ela fala assim, faz calar a minha voz, faz calar o meu interior, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Né? E é isso, a gente tem que comandar a nossa, sabe, essas vozes interiores, dizer, Senhor, faz calar a minha voz, faz calar o meu interior, porque o que eu quero é te ouvir. E eu oro por isso nessa hora, que você possa escutar a voz de Deus, essa voz soberana, amém? Que o Senhor possa nos conduzir e Ele possa falar conosco. Entra comigo nessa hora no jardim, entra, nós começamos na adoração, nesse ambiente. Volta nesse lugar, entremos nesse lugar. Pai, nós entramos nesse lugar agora profeticamente, pela fé. Nós entramos nesse lugar onde nós estamos cercados da glória,
cercados do sangue de Cristo, cercados num ambiente de paz, cercados pelo amor de Deus que nos constrange, cercados pela bondade de Deus, cercados, ó Deus, pela presença do Senhor. E nós dizemos que nós queremos nesse lugar, para estar com o Senhor. Estar com o Senhor, que você seja tocado, que você seja abençoado. Se você quiser chamar alguém, manda um aviãozinho, chama alguém, tá bom? Em nome de Jesus, e que a gente possa ter aqui um momento precioso com Deus, na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada um que vai entrar nesta live, aqueles que também vão ver no YouTube depois, Pai, nós abençoamos essas vidas, são tuas vidas, que esses corações possam ser alinhados a essa unção que o Senhor liberou para esse tempo agora, na série de lives, a esta unção, Deus, de reposicionamento, a esta unção de restauração de essência, em nome de Jesus, Pai, que essa unção possa permear aqueles que decididamente querem estar aqui para ouvir a Tua palavra nesta plataforma aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa repousar sobre eles e que essa unção possa se propagar durante a semana e o Senhor possa estar conversando com os Teus filhos e alinhando as suas essências, restaurando, Senhor Deus, lapidando, Senhor Deus, que a essência possa ser encontrada, que o seu original possa ser encontrado. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, que seja assim, meus queridos. Então, nós vamos começar aqui com a palavra, né? E eu quero falar, essa série de lives que a gente vai fazer, não sei quantas serão, são 3, 4, mas a gente vai aqui na condução do Espírito. E aí quero falar com vocês sobre isso, sobre o original, né? Eu até coloquei um tema que Deus colocou no meu coração de uma forma muito clara, né? Meu original quebrou. Nós estamos ainda, cada um de nós, amém? É a procura do nosso original. E sabe o que é bacana? É que o Criador é que faz essa busca, coloca essa busca dentro de nós. É o Criador quem aciona dentro de nós o desejo para que a gente se encontre, né? E a gente possa viver a plenitude de Deus, o propósito de Deus, né? E para isso a gente precisa realmente ter uma obediência ao Senhor, para que a gente possa escutar essa voz dizendo, né, onde você está, quem é você, né? E a pergunta do original é essa, né? Quem é você no seu original? Quem é você na sua essência, né? Será que quando a gente pensa no original, a gente tem que pensar de onde é a nossa origem, né? Qual a nossa origem? Qual a sua origem? De onde você veio, né? E acima de tudo, aliança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Voltar à nossa origem, conhecer o nosso original, saber quem você é, quem nós somos, né? Precisa vir disso, né? De conhecer o nosso Criador, de voltar a esse lugar, de saber quem nos criou, né? Porque o autor Gente, me dá um olá aí para eu saber se tá tudo certo. Olá. Oi? Gente, voltou? A voz, né?
Ok, então a voz tá chegando, né? A imagem não, né? Deixa eu ver aqui se eu mudo a internet aqui, mas a minha internet tá boa. Nós não conseguimos voltar a esse original. E esse original permanecerá quebrado. Então, em Gênesis 1:27, como eu li para vocês, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Foi assim que Deus os criou. Isso fala de essência, né? Restaurar quem nós somos. Saber que Deus nos criou homem e mulher. Deus nos criou pessoas. Deus colocou dentro de nós a parte dele, né? O sopro divino. Dentro de nós existe o sopro divino. Aí, Rayana, voltou, né? Então, dentro de nós existe o sopro divino. Então, e isso a gente precisa, para que a gente restaure aquilo que quebrou, conheça o original. Você sabe qual é o seu original? Você sabe como é que Deus planejou você? Para que Deus planejou você? Você sabe como era você no pensamento de Deus, no desejo de Deus, na modelagem de Deus, né? E a gente vai ler isso, né, ao longo dessas séries, mas hoje nós vamos ler alguns textos. Um desses é saber de onde é a nossa origem. A nossa origem, nós temos um lugar de origem, nós temos um autor, né, que nos formou. Saber desse lugar e saber quem nos criou é o primeiro passo para que a gente possa resgatar o nosso original, resgatar a nossa essência. Quem é você? Quem é você, Rayana, né? No desejo de Deus, na modelagem de Deus. Uma coisa é o que nós temos hoje, né? Hoje a gente está aqui e cada dia buscando esse aperfeiçoamento, que nada mais é do que voltar àquele lugar do qual nós vamos falar hoje, onde Deus nos modelou, nos formou para ser. Esse lugar onde não há imperfeição, onde não há mácula, onde não há pecado, onde não há ferida, onde tudo flui, onde tudo funciona, onde tudo é perfeito, né? Então, esse lugar que Deus quer nos levar, e cada dia, quando a gente está na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus, um pouco de nós é resgatado, um pouco desse original é resgatado. Eu até ia pegar aqui uma foto minha de criança, né? Se você puder, essa semana, pega as suas fotos de criança, né? E dá uma olhada, vê o que você vê de você ali que você perdeu, né? E nós fomos feitos ali, e quando nós viemos ao mundo, viemos tão puros, né? Apenas com o pecado original, lógico, né? Mas puros no sentido de abertos para o aprendizado, abertos para uma manifestação de ser, né? O pecado, os problemas, a criação, o ambiente, tudo isso vai corrompendo, né, essa pureza original com que Deus nos criou. E como restaurar o original, né? A gente vendo telas de pintores, né, renomados, reconhecidos, né? Como restaurar o original, como é difícil porque você não tem os mesmos tons, né, a mesma ideia, a mesma capacidade artística. Então, como pegar aquela pecinha que está faltando para restaurar? Só o Criador tem a pecinha que quebrou em você, né? Só Ele sabe onde quebrou mesmo, e só Ele sabe como colocar essa pecinha e fazer tudo de novo, né? Só o Senhor é expert em nós, né? Só Ele pode restaurar o nosso original. Não tem como, a gente tenta se reformar, não é? A gente tenta maquiar nossa alma, a gente tenta maquiar os nossos pensamentos, a gente tenta maquiar o que a gente sente, a gente tenta maquiar nossa estética, mas tudo isso não é original, não é o original de Deus. E é por isso que nós precisamos voltar a esse lugar de origem. Então, voltar, primeiro ponto, voltar a esse lugar de origem. É voltar ao lugar que Deus preparou para nós, né?
Deus nos criou a imagem e semelhança. Deus colocou o DNA dele em nós, né? Ele mesmo modelou quando ele fez Adão, né? E depois Eva, ele mesmo modelou com as suas próprias mãos, cada um de nós. E o primeiro protótipo, né? É Adão e Eva. Nós somos descendência de Adão e Eva. Então, o que aconteceu para esse original quebrar? Primeiro, você tem pelo menos, né, uma noção do que é esse original? Sem Jesus, eu vou dizer para você, dificilmente nós temos a noção de quem nós somos no nosso original. Sem Jesus, você pode estar, como eu tô falando, a gente maqueia, a gente acha que tá tudo certo, mas a gente tem aquela sensação de que algo não está pleno, algo não está completo. É com Jesus que tudo começa. É que esse retorno ao original começa. Na verdade, a gente nasce, cresce, envelhece, e aí quando a gente volta para Deus, para o nosso lugar de origem, né? E é onde esse resgate é pleno desse original, né? Mas quando a gente começa a nossa vida com Jesus, nós começamos a reconectar com a nossa essência, com quem nós somos. Por isso eu falei da foto de criança, porque na criança tem essa pureza, a inocência, né? E o que aparecia ali era o que era, né? Do que você, daquilo do mais puro que uma criança apresenta, né? Então, o que é mais puro tá ali. O que é mais espontâneo tá ali. Olá, Rose, bem-vinda, minha querida, né? Então, esse original que quebrou, por isso é tão importante a gente olhar para essas fotos de criança, se vocês puderem fazer isso, fazer esse exercício. Eu ia pegar uma minha ali com a minha irmã. É muito interessante, né? Nessa minha foto tem a minha postura, né? Ali naquela foto, tão espontânea, acho que, não sei se eu tinha 2 anos, né, naquela foto, mas a minha postura é uma postura de muito da minha personalidade já aparece ali, né? Então, de uma forma muito espontânea, 2 anos, a minha postura, né, de liderança, enfim, de muitas coisas que eu consigo enxergar ali naquela criança, que simplesmente ninguém falou nada, é um espontâneo se manifestando, né? Então, faça exercício. Pega uma foto de criança e diga, o que eu vejo nessa foto de mim? Que eu perdi, né? E que quebrou, e que hoje eu preciso resgatar, né? E esse resgate, viu, Rose, que eu tô falando, esse resgate começa com o Criador, saber que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu li Gênesis 1:27. E o 2:5-8, nós vamos ver por que esse original quebrou, né? Então, 2:5-8 diz o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Vou dizer mais uma vez. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Então, primeira coisa, o seu original tem um criador, tem uma origem, né? Quem você é tem um criador, né? E só o criador sabe de você. Só o criador conhece cada parte de você, porque foi ele que te formou. E ele nos formou, né? No desejo, ele nos formou através de Adão, ele nos formou quando soprou as suas narinas, ele nos formou, né, intencionalmente a cada um de nós. Foi Deus quem formou você. Então, quem tem o seu original está guardado com Deus. Quando nós vemos o original quebrou, e agora, né, isso que eu via por exemplo, na foto de infância, eu ainda vejo em mim, né, é muito claro para mim, né, graças a Deus não quebrou. Mas outras coisas, né, que são tão
puras, inocentes e tão verdadeiras e tão essência, né? Pense na sua vida, né? O que pode ter se perdido nesse tempo, né, do teu original? Porque, gente, uma coisa que quebra e que macula e que arranca pedaços do nosso original, né? São as nossas perdas, as nossas dores, as nossas feridas, né? E a gente, por isso, estar em Deus, estar em Cristo é tão importante. Porque sem Cristo, Ele que nos formou. Sem Deus, né? Ele que nos formou, imagem e semelhança. Depois vem Jesus para nos reposicionar e nos levar de volta a quem nós somos. Sem Jesus é impossível a gente voltar ao nosso original. Agora, sem Jesus, como era, aceitei Jesus e aí tudo voltou. Não, o seu espírito é regenerado. Agora vai começar aquela obra completa do original, onde a alma vai ser tocada, o corpo vai ser refeito. Todo o seu original vai ser tocado pelas mãos do Senhor, novamente, para que volte o original. Então, se você pudesse ter uma tela, né, a gente pudesse ter uma tela do nosso original, o que será que nós veríamos, não é? O que será que nós veríamos? Porque o Senhor, em Efésios 1:4, diz que o Senhor, eu vou ler para vocês, que inclusive esse texto já está aqui para a gente ler mesmo, então eu vou ler logo. Ele diz assim, ó: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. E o Senhor, Ele nos fez, Ele nos projetou, Ele nos escolheu. Nele, nós fomos escolhidos nele. É por isso que, se não estamos nele, você não tem como resgatar o seu original. Você pode fazer terapia, você pode fazer o que for, se você não estiver em Cristo, no relacionamento com Cristo, dentro, você não vai resgatar esse original. Então, se a gente tivesse essa tela para dizer, meu Deus, o que arranhou aqui do meu original, né? O que olá, Ariane, minha irmã estava lá com a mãe no dentista, né? Então, o que arranhou do original? O que quebrou? O que você diz, meu Deus, eu era assim, agora como eu estou? Eu pensava assim, agora como está o meu pensamento? Eu tinha essa disposição, agora não tenho mais. E não tem a ver com cansaço simplesmente, mas como algo que você realmente perdeu ou deixou perder, né? Então, nós precisamos estar dentro de Deus, dentro dele, alinhados na vontade de Deus, porque quem está aguardando o teu original, essa tela, né, é Jesus. E cada fase da nossa vida, Jesus tem uma convocação. Cada fase, eu creio nisso, cada fase da vida há um sopro do Espírito, há um chamado do Espírito para dizer, agora vamos restaurar esse pedaço, né? Vamos cuidar dessa parte, né? Vamos chegar mais perto, né? Como o autor da tela que pinta e aí em cada partezinha ele sabe ali que cor ele usou, que tom que ele usou, qual a luz que estava, enfim, qual a inspiração, e só ele tem, né, essa precisão. Assim também é com a gente. O Senhor diz agora, às vezes a gente se apressa em fazer do nosso modo, sem Cristo não é possível, gente. Você pode buscar livros de autoajuda, você pode buscar toda a ciência, mas o teu original não está nisso, o teu original está com Cristo. Então todas essas coisas vão servir à restauração, mas essa restauração vai partir do Cristo. Amém? Então o seu original tem um Criador e tem uma origem. Então sua tela está guardadinha com o Senhor. Cada fase ele vai dizer assim agora, por exemplo, se eu perguntar para você agora, amém, gente? Vocês estão aí, tá tudo bem? Se eu perguntar para vocês agora, qual parte desse original que o Senhor está trabalhando em você, que você perdeu lá com o pecado original, que você perdeu, que você nem sabe que tinha, talvez nem conheça, e o Senhor está dizendo assim, não, agora eu estou trabalhando essa área aqui na sua vida, eu quero restaurar esse original aqui. Então, qual será a parte que o Senhor está trabalhando agora, pintando, pincelando, dando forma, dando cor, dando efeito,
Qual é a parte que o Senhor está fazendo agora? Pensa nisso, amém? Gente, conecta aqui comigo, amém? Pra eu saber que vocês estão aí, vocês não estão olhando para o espaço. Outra coisa, então o seu original tem um criador e tem uma origem. O seu original tem um lugar que foi perdido, certo? Então, e esse é uma das coisas quando eu estava orando ontem por essa live, o Senhor trouxe e falou, tem um criador e tem um lugar. Então o Senhor me falou do jardim. Por isso que o ambiente é muito importante, né? Por quê? Amém, glória a Deus, pessoal, que bom que vocês estão aí. O ambiente é muito importante, por quê? Porque no ambiente, a minha tela fechou agora, gente, sem misericórdia, voltou. O ambiente que Jesus nos criou, que Deus nos criou, foi um jardim. Ele nos modelou, ele nos deu um jardim para cuidar, ele fez, depois ele nos separou, colocou um jardim para que a gente pudesse ali multiplicar, florescer e cuidar, né? Precisava do homem para cultivar o solo. O Senhor fez tudo e disse, agora precisa do homem para cultivar. É missão nossa cultivar o solo. Deus não vai fazer o que é nosso, né? Então, esse lugar foi perdido, o jardim. Quando o homem pecou, esse ambiente harmonioso, esse ambiente da glória, esse ambiente perfeito, né? Foi perdido. O pecado atravessou, quebrou esse homem, né? O homem e a mulher, e logo nós, né? Com o pecado original. Nós perdemos esse lugar de relacionamento perfeito, onde o Senhor nos modela, nos ensina, nos faz crescer. Nós perdemos. Esse era um ambiente preparado para o homem e Deus, né? Para o desenvolvimento do homem sadio. Nós perdemos esse lugar. Então, para conhecer o nosso original, para resgatarmos o nosso original, nós precisamos do Criador. Mas nós também precisamos do ambiente. E é o jardim. E o que é maravilhoso e lindo, gente, é que nós perdemos isso mesmo. Nós fomos expulsos, Adão foi expulso do jardim, né? Por conta da desobediência, do que ele poderia vir a fazer, por não ter a obediência no seu coração. Então, para a proteção, Deus tira esse homem do jardim. Mas Deus preparou um resgate. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Ele sabia o que poderia acontecer. Ele já prepara o resgate do lugar. Só que agora esse lugar agora não é um templo feito por mãos humanas, né? Não é um local físico. Esse local é no Espírito. Então Jesus vem para resgatar, nos dar de novo o quê? Um lugar. O jardim. Então nós temos agora o Criador, através do Espírito Santo de Deus. E nós temos o quê? O jardim. E dentro disso, porque o jardim, através de quem? De Cristo. Como isso é possível? No Espírito. Né? A gente não tem mais esse ambiente físico, né? Então a igreja, os locais onde, por exemplo, aqui nesse momento, são formas e manifestações do jardim, onde nós podemos cultivar um relacionamento com Deus, está numa atmosfera de glória, uma atmosfera da presença, uma atmosfera que nos reconecta a nossa identidade espiritual, que nos reconecta a nossa essência, as nossas raízes, né? Então esses ambientes que o Senhor prepara para dizer, olha aqui o seu lugar, olha de onde você veio, olha a sua origem, né? Eu não te fiz para viver num caos. Deus não fez você para viver no caos. Deus não fez você para viver na desordem. Deus nos fez para morar e cultivar um jardim. Esse é o nosso lugar, gente. Esse é o lugar, se você puder fechar os seus olhos, se imaginar no jardim, esse é o lugar da tua habitação, esse é o lugar do descanso. Esse é o lugar do desenvolvimento, da multiplicação. Esse é o lugar que o Senhor preparou para nós. Agora esse lugar, glória a Deus, é acessível no Espírito. Esse lugar é acessível no Espírito. Então é por isso que o relacionamento com Deus é muito importante, não é uma religião. Você ir para a igreja todo domingo, isso não fala de relacionamento. Relacionamento é como você vive a tua fé com Deus dia após dia.
o domingo, de lugar onde você está, né, no ambiente específico de culto, é, na verdade, um transbordar desse relacionamento. É para ser um transbordado relacionamento. Então, quando nós estamos vivendo esse relacionamento, cultivando esse jardim, entrando no jardim, dentro dessa atmosfera todos os dias, como isso é possível, Ara? Pela fé. É crendo, é praticando. Como é que eu manifesto a minha fé? Praticando. Sabe algo que também nós encontramos no jardim? A voz. Essa voz perdida, essa voz que nós sem o jardim ficamos sem direção. Sem o lugar, nós precisamos do lugar, viu, gente? Por isso Deus diz, eu vou restaurar esse lugar, né? Nós temos uma Jerusalém, que é um lugar da plenitude, né? Que é essa volta plena ao jardim, né? A nova Jerusalém. Mas o Senhor já fez essa restauração no Espírito, então todas as vezes que nós estamos conectando no Espírito, nós estamos ouvindo a voz. Nós estamos reconectando com a palavra de quem somos, né? Nós estamos voltando. O Senhor está depositando em nós parte do nosso original, restaurando. Todas as vezes que nós estamos no Espírito, o Senhor vai restaurando partes do nosso original que quebrou. Esse relacionamento é importantíssimo, é fundamental. Então você pode procurar muitas coisas e se preocupar com muitas coisas e fazer muitas coisas para se restaurar. Mas o que vai de fato te restaurar é o teu relacionamento com o Criador, aquele que tem a tua tela, né? E com o lugar de origem. Onde você anda? Onde você está? Lembra a pergunta que o Senhor faz para Adão, quando ele peca? Adão, onde você está? E porque quem precisava saber onde estava? Adão, né? E ele estava escondido. O jardim não era um lugar de esconderijo para Adão, era um lugar de encontro com Deus. E nesse momento, quando ele peca, o jardim passa a ser um lugar de esconderijo, né? Onde ele tenta se esconder da presença pela culpa, né? Então, onde você está, né? Você está num ambiente, você tem buscado cultivar um ambiente do jardim, onde você pode estar ali reconectando com o teu original, com a tua essência, com quem você é. Ok, gente? Então, o Criador, você tem um Criador e tem uma origem. Você tem um lugar que foi perdido, foi o jardim. Cristo restaurou esse lugar no Espírito. Olá, André, bem-vindo, meu irmão. Cristo restaurou esse lugar, né, para que a gente possa estar nesse lugar diariamente e sendo restaurado no nosso original, né? É aquilo que você perdeu da tua essência, né? Da tua pureza, do teu olhar, da tua doçura, né? Da tua identidade. E muitas vezes nós nem sabemos que esse original tem que se descortinando, né? Então, mas à medida que a gente está nesse relacionamento é muito lindo, porque a gente vê Deus potencializando aquilo que nós somos e evidenciando para nós, tá? Porque eu tô falando é de nós, é pra gente se conhecer e entender quem é que nós somos e se posicionar nesse lugar. Por isso precisamos do Criador, precisamos voltar ao lugar, né, que é o jardim, e esse hoje é possível no Espírito pela fé, por causa de Cristo, e por causa do Espírito Santo dentro de nós. Amém, queridos? Então, para reconectarmos ao original, precisamos voltar ao nosso jardim, lugar, as raízes. Esse lugar das raízes, onde a gente se nutre, onde a vida brota, né? Onde o poder de Deus vem sobre nós, onde a graça, né, nos alcança. É preciso reconectar a sua origem. As raízes falam de origem, né? Então, primeiro de tudo, antes de falarmos de paz, de falarmos de outras coisas, nós temos que falar do nosso Criador. Esse lugar você só vai encontrar com o Senhor, né? Precisamos voltar ao jardim. Escuta nessa estação o que o Senhor está restaurando do meu original que se perdeu, né? Você quer conhecer o teu original? Como eu falei, a tela, né? Se Deus abrisse uma tela agora para vocês, né? Assim, imagina, né? E que tela que se abriria
de você. Disse, filha, foi isso aqui que eu criei. Foi assim que eu pensei, foi esse caminho que eu tracei para você, né? E em Efésios também vai dizer que o Senhor fez obras de antemão para que andássemos nela, né? Então o Senhor já preparou tudo para que a gente pudesse andar por essas obras. Um caminho traçado para cada filho. Amém? Então, o jardim, é preciso que a gente volte a esse ambiente. Então, que ambientes você está se transitando? O ambiente, ele pode influenciar, né, no como estamos. Pode, viu? Então, você tem que influenciar o ambiente, né? Mas para que você influencie o ambiente, você tem que saber quem é você. Você tem que estar firme no teu original e na tua essência. Senão o ambiente vai te modificar. Quanto mais transita no ambiente, mais modificado você fica. Por isso, é muito importante que você esteja no espírito, esteja no jardim. Porque aí você pode transitar nisso com segurança, porque está firmado em quem você é. É preciso conhecer, né? E ter impressões, Senhor, quem eu sou, né? Lembra das fotos de infância que eu falei? Quem eu sou? Quando eu olho para essa criança, para essa menina, o que eu vejo? Quando eu olho para esse menino, o que eu estou vendo? Né? Amém? Ok, gente? O pecado, ele corrompeu o nosso original. Então, o tema é o nosso original quebrou, né? E o que aconteceu que esse original quebrou? O pecado. O pecado entrou através de Adão, graças a Deus a salvação entrou através do segundo homem, que é Jesus. Primeiro Adão trouxe o pecado e com ele a multiplicação, a reprodução e a maldição sobre nós. Mas com Cristo, né, veio a salvação e o resgate da mesma forma. Foi assim que Deus escolheu propagar, né, multiplicar. Amém? A bênção. Assim também a maldição, né? A gente quer a bênção e a gente acha que a maldição não vem, mas foi através de Adão que nós fomos alcançados pelo pecado dele. Porque nós faríamos a mesma coisa se estivesse no mesmo lugar. Ele é uma representação da humanidade, né? Ok? Então, o pecado corrompeu o seu original, corrompeu o nosso original. Quando reforçamos uma vida de pecado, e aí leve a sério isso, em nome de Jesus. Quando reforçamos uma vida de pecado, mais distante ficamos do nosso original, de quem nós somos. Quando você reforça, quando no arrependimento, quando você continua com práticas. E, gente, não tô falando de práticas, porque aqui só temos crentes, né? Mas práticas de qualquer tipo de pecado. Vai lá em Gálatas e vê a lista de pecados, vai lá em Efésios e vê a lista de pecados. Se você continua em alguma prática, essa prática está deformando o teu original. Porque o pecado, ele deforma a nossa identidade. É por isso que o salário do pecado é a morte. Tem um preço. Quando nós pecamos, né, essa morte entra dentro de nós. Algo de nós morre. Parte de nós morre. E você diz, mas meu Deus, por que eu tô tão... Eu não tô me reconhecendo mais, eu não tô... Provavelmente tem pecado, né? Porque o pecado nos distancia do Criador, do lugar, do jardim. Porque passamos a nos esconder do Criador, ok? Nos distancia do Criador, nos distancia do lugar, que o lugar que é para ser desenvolvimento e crescimento passa a ser um lugar de esconderijo. Então, nós nos escondemos de Deus para Ele não nos achar, né? Porque quando Ele nos acha, Ele nos corrige, nos alinha, nos reposiciona, não é assim? E então nós precisamos entender o peso do pecado na nossa vida, né? Por isso a vida de santidade é muito importante, porque a santidade, ela nos leva de volta ao original. Mais perto de Deus, mais transformados nós somos. Mais nós vemos os nossos ais, né? Quando Isaías experimenta ali a glória de Deus, antes ele fala dos ais do povo, depois ele diz, ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Então ele é tocado ali, santificado, para que ele pudesse estar na presença, né? O Senhor traz brasas e coloca na sua boca e o purifica. Quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais você não se sente santo, mais você se sente pecador, mais você vê o quanto a graça de Deus te alcançou. É por isso que isso é uma sinalização, sabe? Quanto mais perto de Deus, mais humildes,
E mais nós dizemos, caramba, nós não somos nada, nós precisamos dele. Ai de mim, se não for por ele, ai de mim, estou aqui consumido. Então, quando você vê alguém que se diz tão crente, tão espiritual, mas está se arrogando, né, de santo, de pronto, de superior, essa pessoa está longe. Porque quando nós estamos perto, nós somos quebrantados, meus queridos. Nós temos a realidade, nós sabemos uma coisa. Nós não somos nada, nós somos pó. Qualquer distração pode nos tirar da presença, pode nos tirar da pureza, pode nos tirar da santidade. Nós somos assim. E quando nós sabemos disso, mais nós podemos estar perto. Por quê? Porque nós entendemos como nós somos pequenos, como nós somos dependentes de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E então, olha, e aí quando eu falei, quando reforçamos uma vida de pecado, mais distantes ficamos de quem nós somos. Não brinque com o pecado deforma. O que ele está deformando? Tua forma de pensar, mentalidade, teus desejos. Pecado deforma desejos. Quais são os desejos puros de uma criança? Uma criança que foi abusada, maculada, como vai ficar os desejos dela num adulto? Se ela não for tratada, se ela não for restaurada no seu original. Pensa nisso. E você que foi essa criança, talvez que foi machucada, foi ferida, né? Seus desejos foram maculados, provavelmente houve uma distorção. E aí é preciso voltar ao original. Quais são os meus desejos originais? Como que é ter um desejo puro, um desejo santo, né? Entende? Então, qual o lugar quando o pecado entra nos nossos pensamentos? Como eu estou pensando? Olha só, aí Deus começa a restaurar e resgatar a nossa forma de pensar. Isso é trazer a mente de Cristo. Começar a pensar como Cristo, né? Não é ter uma religião, um formatozinho quadrado, é assim que se faz, meu Deus, se eu não fizer assim. Não é isso. É de dentro para fora, é uma vida de verdade. É uma vida de verdade, transformada. Não uma fala religiosa. Tem que ter mudança de caráter. Amém, gente? Então, primeira coisa que Deus trabalha na nossa vida, e por isso Ele nos leva para os vales, desertos, escassez, tantos processos que Deus nos leva para transformar o nosso caráter. Mudar o nosso caráter. Restaurar o nosso caráter ao caráter de Cristo, ao homem original que Ele formou para que fôssemos. Porque esse homem original, como fala lá em Romanos, né? Ele nos fez para o seu propósito. Né? Ele nos resgatou, nos predestinou para o seu propósito, para sermos a imagem de Cristo. Amém? O pecado, então, corrompe tudo isso. Cuide da sua vida. Cuide, leve a sério a santidade de Deus. Sabe, a santidade não é um rótulo, santidade não é vamos dizer assim, uma fala religiosa. Santidade é uma ordem de Deus. Se você não for santo, você não verá a Deus. Nós precisamos ser santificados em todas as áreas, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,16 vai dizer isso. Que a sua alma, seu corpo sejam tudo purificado, santificado. Nós somos esse todo que Deus quer transformar. O nosso espírito está pronto, que eu já falei em outras lives, né? Pronto para quê? Pronto para obedecer. O nosso espírito está, a nossa alma não. E a gente precisa, por isso a gente tem que ouvir o espírito. Pronto para obedecer, pronto para fazer a vontade de Deus, pronto para crescer, pronto para multiplicar, pronto para absorver a verdade. Ele está pronto, vamos dizer, está disposto. Entende? Amém, gente? Mas tanto que nós precisamos alimentar o Espírito. Por quê? O Espírito está pronto para crescer, desenvolver e comandar a nossa alma. Mas nós precisamos aceitar o Espírito comandando. Isso é a volta ao jardim. Amém? Então, o pecado corrompe isso. Cuide da vida de pecado, leve uma vida de santidade. Por quê? Porque você não se faz santo. Nós somos santos, devemos ser santos, porque Deus é santo. Já falei isso outras vezes. E isso é maravilhoso, eu acho isso demais, porque Deus fala assim, sede santos porque eu sou santo. Você não vai ser santo porque você acha que você pode ser santo, porque você quer ser santo. Você tem que ser santo porque Ele é santo, o mérito é dele. O mérito da nossa santidade, de estarmos separados para Deus, consagrados para Deus, vivendo uma vida para Deus, não é nosso, não é dos nossos atos de religião, não são dos nossos atos
nossos esforços humanos de tentar se salvar, de tentar se santificar. A nossa santidade vem daquele que é santo. É porque ele é santo que você é santo, o mérito é dele. Então, sede santos porque eu sou santo. Por que você vai ser santo? Porque eu me esforcei, eu fiz jejum, eu orei, eu deixei isso, deixei aquilo. Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque você é santo porque ele é. É só por isso. É porque nós, estando nele, vivendo uma vida, ouvindo a voz, quebrantando, se arrependendo dos nossos pecados, confessando as nossas culpas, nós vivemos uma vida de santidade. Porque ele faz isso acontecer em nós. Porque ele já nos perdoou os nossos pecados. Porque ele levou sobre si a nossa morte, a nossa maldição. Ele é santo. Amém, gente? Parei aqui um pouquinho porque eu acho importante falar isso aqui. Então, tô terminando essa parte de hoje. E a gente vai entrar na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre outras partes que foram do nosso original, que foram quebradas e que nós precisamos estar atentos para resgatar. Mas eu queria terminar com isso aqui. Quais as perdas sofridas do seu original? O que era que não é mais? O que se perdeu? O que se maculou? O que manchou, né? Do teu original, sabe? Se é que você conhece um pouco desse original, porque eu acho que nós não conhecemos. Nós conhecemos em parte, como falar em 1 Coríntios 13, né? Então, e nós só vamos conhecer tudo quando nós olharmos para ele. Então aí nós veremos como nós somos, né? Amém, gente? E quais as perdas sofridas do seu original? Quando você pensa assim, do mais puro que você sabe de você, ok? Amém, gente? Comigo aí? Do mais puro que você sabe de você, quais as perdas sofridas do seu original? O que era que não é mais? Você deixou para lá, você deixou se perder. Você não foi para o jardim para reconectar. Você não foi ao Criador para dizer, Senhor, como que eu era? Né? Senhor, como eu faço? Que você simplesmente foi deixando para lá. Pensa nisso comigo, amém? Então, falar desse original, gente, é falar de adequação e inadequação, né? Lembra quando eu falo do jardim? O jardim, quando você pisa no jardim, você diz, gente, eu sou daqui, eu sou desse lugar. É uma certeza de adequação, de pertencimento, de origem, né? Que você, e só de estar nesse lugar, é uma plenitude, é uma paz. Porque nós somos desse lugar, nós não somos do caos, nós não somos da desordem, nós não somos do lugar fora de Deus, nós somos do reino. Desse lugar que hoje é reino, né? Antes era só o jardim, agora é um reino. Então nós somos desse lugar. Então quando nós estamos nesse lugar, entendendo o reino como um lugar amplo, onde o Senhor é o rei, onde o Senhor governa, onde, né, nós temos novas leis, como tem uma música minha que fala isso, né? Tava tentando lembrar aqui a música, gente, mas aí tem outra música aqui, que eu falo assim... Ai, vem com tua glória, vem com tua glória, vem, que se abram os céus, o teu reino venha, tua vontade prevaleça na terra como no céu, na terra como no céu, tua Shekinah vem derma, tua Shekinah vem inda este lugar, curas, milagres e sinais, o poder da palavra, revelação, valores do reino, um novo rei, o rei dos reis, nova visão, eternidade. Então, é um novo, sabe, um novo reino, um novo rei. Então a gente vive debaixo de uma outra, de uma nova dispensação, de novas regras, né? Então é uma escolha viver pela graça e viver pela lei, mas existe no reino, né, as leis espirituais, as quais nós não podemos quebrar, porque se nós quebramos, nosso original é afetado. E quando nós perdemos nosso original, nós também perdemos
a graça de ver, né? Nós perdemos o propósito, nós perdemos a direção, que eu acho que é o pior de tudo. Nos sentimos perdidos, né? Você não perde só o seu original, você fica sem bússola. Você fica perdido, né? Ok? Então, adequação e inadequação. E eu vou parar por aqui, na adequação e inadequação, porque a gente vai voltar nessa parte da inadequação e da adequação, que tem muito a ver com pertencimento e com o senso de originalidade. O senso de origem, né? Isso tem muito a ver com quem nós somos, né? Essa sensação de adequação e inadequação, né? Quando nós estamos muito inadequados, uma sensação de inadequação tem muito a ver com o que nós não somos. Talvez eu esteja no lugar errado. Por quê? Quando nós estamos no lugar de Deus, a gente pode ser um lugar difícil, novo tempo, novas leis, novo rei, novo lar. Vamos reinar, isso mesmo, Carla. Novo. Mas essa aí que eu também lembrei, que você está falando, é a eu chamo Governo do Leão, né? Novo tempo, novas leis, novo rei, um novo lar, vamos reinar, eu chamo o Governo do Leão, né? Então essas músicas, elas trazem muito dessa revelação do reino, do governo de Deus, né? São músicas proféticas também, para que a gente entre nessa realidade espiritual. Amém, gente? Então, você não conhece, vai ouvindo aí as músicas da missão, que elas são muito proféticas, né? E carregada de muita glória, né? Muita presença. Então, falar de adequação e de inadequação é muito importante. A gente volta nesse tema, gente. Eu não vou fazer no sábado, semana que vem. Qual horário que vocês acham que é bom? Eu tava pensando em terça-feira. Deixa eu pensar aqui, meu Deus. Terça-feira, vamos lá. A maioria decide aí, quem tá aqui hoje. Terça-feira, 18. Ou sábado, às 9. Decidam aí. Me dê aí uma ideia de qual horário é melhor para vocês, né? Posso contar com quem tá aqui, né, gente? Depois eu sei que outros vão vindo, mas qual horário melhor? A maioria do horário aí vai vencer. O que vocês acham? Terça, 18? Ok. Quem mais? Se só um falar, vai ficar só um. Terça, 18. Eu tô com terça, 18 também na cabeça. Certo? Então, a gente volta falando disso. E eu quero que nessa semana, olha só que eu tô quase fazendo aqui uma mentoria ainda. E a gente vai ter um curso de mentoria, depois se prepara aí, mas é lógico que é um curso, né? Então, já é diferente, né? Mas, a gente volta falando dessa questão aí da inadequação. Terça, 18, então, gente... 2 falaram. Quem mais? Dou 1, dou 2, dou 3. Ninguém mais falou. Terça, 18, então, nós vamos voltar, ok? A gente, então, na próxima terça, 18, manda aviãozinho, chama alguém, né, que precisa. Aliás, todo mundo precisa, gente. Todos nós precisamos voltar ao nosso original, né? Porque o seu original quebrou. Se não foi pelo pecado, tem uma outra questão que são as feridas da alma, né? As feridas da alma também quebram o nosso original. Então, aquilo que a gente vivenciou na nossa criação também deformou o nosso original, roubou parte do nosso original. E aí a gente precisa tratar a alma. Por isso eu trabalho muito com a alma, né? Que é a minha parte de foco, né? Para restaurarmos esse lugar, né? Que seja ele também tomado pela influência do Espírito, para que a gente possa viver esse original que Deus criou para nós, né? Em nome de Jesus, ok, gente? Então a gente volta nesse tema aí, adequação e inadequação, que o Senhor possa nos abençoar e vocês estejam orando. Sempre lembrem de orar por mim, né? Sempre um desafio, né? Mas graças a Deus, né? Deus assim sempre na frente. Ok, muito bem, Rose. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Possa fluir aí nesse curso, que você possa abençoar muitas mulheres. Você já tem muito de Deus aí depositado. Deixa fluir teu rio, deixa fluir a tua sabedoria, aquilo que Deus já depositou no teu coração. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, gente linda? Então fiquem na paz do Senhor, com Deus. Até a próxima e a gente retorna, né? Fiquem com Deus. Um cheiro! Ok?
Glória a Deus.